Davi, quando ele tem o seu pecado revelado, duas palavras no original que são ditas por ele na presença do profeta. Ele diz assim: pequei, Senhor. A nossa versão, ela diz assim: pequei contra o Senhor, mas ele não fala isso. Quando o profeta traz aquela parábola da cordeirinha, né? E Davi diz que aquele homem que pegou a única cordeirinha do homem e matou ela para servir num banquete, ele era digno de morte, e o profeta diz que esse homem era ele. São essas duas palavras que saem da sua boca: pequei, Senhor. Jesus é o Senhor. Nós não estamos isentos de falhar, mas uma experiência adequada de Cristo passa por uma consciência espiritual, se eu posso colocar assim, do seu senhorio. Por que nós estamos aqui hoje? Porque eu tenho prazer nas reuniões, porque eu amo a palavra de Deus, porque eu gosto de estar com os irmãos. Essa não deveria ser a nossa primeira motivação. A nossa primeira motivação deveria ser porque Jesus é Senhor. É a vontade dele, não é a minha vontade. Porque essa questão de prazer, irmãos, ela é muito relativa. Vai ter dia que você vai ter mais prazer, vai ter dia que você não vai ter tanto prazer, vai ter dia que você não vai estar bem humorado, vai ter dia que você vai estar cansado. Então, se você tiver por base a sua relação, e eu também, a minha relação com Cristo, na minha disposição, seja por disposição física, disposição emocional, psíquica e etc., esta base, ela está sujeita a ser rompida ou se sofrer abalos. Por que Paulo sofreu tudo que sofreu e saiu vitorioso? Porque Paulo dizia: Paulo, escravo de Cristo. Era assim que ele se referia: escravo de Cristo. Jesus Cristo é Senhor, e eu me submeto a este senhorio. Pedro, quando vai falar na sua carta, primeiro capítulo de 1 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro, ele diz que nós fomos chamados à obediência. É tão interessante esse texto que vale a pena nós lermos ele inicialmente. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, os dois primeiros versos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então o Senhor está falando pelo seu Espírito, usando Pedro, dizendo assim: aos eleitos, àqueles que eu elegi, né? E aqueles também que eu tenho santificado no Espírito. Olha que interessante, irmãos. Mas por que fomos eleitos e por que estamos sendo santificados pelo Espírito de Deus? Tem uma finalidade. Olha aí a finalidade, a parte B do verso 2. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós somos chamados, a eleição do Senhor, esse seu chamado, e Ele proveu a santificação do Espírito para a obediência de Jesus Cristo. Que engano, irmãos, acharmos que nós somos salvos lá na cruz porque Deus queria a nossa felicidade, que Deus queria uma série de pessoas realizadas emocionalmente, financeiramente, profissionalmente e tudo mais aumente aí que você puder imaginar.
Que tristeza, porque esse nunca foi o propósito de Deus. Se alguém um dia disse isso para mim ou para você, nós fomos enganados, porque nós fomos chamados à obediência. Obviamente, a obediência vai produzir o que produziu em Paulo. Aí sim, nós podemos olhar para o trabalhar do Senhor na vida daquele irmão e ser essa a nossa experiência. A obediência produziu o que em Paulo? Produziu muita aflição, produziu muita angústia, produziu muito trabalho pelas coisas concernentes ao reino, mas produziu também muito contentamento, alegria, paz no Espírito Santo. Ele mesmo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, irmãos, veja bem, porque ele obedeceu. O Senhor diz assim: quem quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo. Ou seja, você vai deixar as suas preferências, tudo aquilo que você acha que você sabe, tudo aquilo que você acha que é bom, tudo aquilo que você acha que é justo, tudo isso foi cravado lá na cruz. Você vai deixar tudo isso, porque foi isso que Paulo fez. Considerei tudo como refúgio, como esterco por causa da sublimidade. O que esse homem considerou tudo como refúgio? A título de exemplo, ele era um mestre na lei, ele cresceu aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei. Paulo era versado em todo o conhecimento, podemos dizer assim, do Antigo Testamento, um homem com conhecimento absurdo do Antigo Testamento. Foi isso que ele considerou tudo como refúgio, porque ele teve um encontro com o Senhor, e quando ele viu aquele Senhor, não teve outro lugar para ele senão o chão. E embora ele tenha se levantado fisicamente do chão e entrado na cidade, espiritualmente a vida dele foi a vida de alguém que ficou prostrado em terra por toda a sua vida, diante da sublimidade